Olá pessoal, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do 9º ano. Tá chovendo aí na sua casa? Porque, meu amigo, é água, viu? É água na região metropolitana do Recife. Mas estamos aqui felizes, alegres e contentes para iniciarmos mais uma aula, relembrando aí a ideia de fração, conteúdo que vocês viram no 6º ano, no 7º ano, 8º ano e também, certo, a gente está vendo aqui no 9º ano, relembrando aí essa ideia de fração. Então vem comigo, já está numa hora legal, certo? De você ter acordado já aí, tomado o seu café, tá bem espertinho, para a gente começar a nossa aula de hoje, tá? Então vamos, na aula de hoje, fazer uma relembração aí, tá? Da ideia de fração. Ver se essas frações que eu coloquei aí no quadro, por exemplo, são frações iguais ou são frações diferentes, certo? Vocês vão entender aí realmente essa ideia de frações iguais, frações diferentes, vão aprender nomenclaturas diferentes de frações equivalentes, certo? Vão ver a relação aí de uma parte em relação ao todo. Vamos revisar toda essa parte aí de fração, tá? Quando a gente fala de fração, tem que apresentar aí um desenhozinho, uma imagem que a gente divide ela em algumas partes e após dividir esses desenhos em algumas partes, tá? A gente também tem aí essa representação fracionária que representa uma parte em relação ao todo. Então observe aí que as frações que eu coloquei na tela anterior, elas aparecem aqui na forma de um desenho. Então você pode notar que eu tenho aí 3 círculos e esses 3 círculos, eles estão representados aí por uma parte que está sendo pintada de azul, tá? Vou até voltar para que você veja isso aí bem melhor, tá bom? Então, você pode notar aí e observar o que é que a gente está vendo em relação a essas imagens que estão sendo colocadas aí e essa relação que apresenta os valores da parte pintada em relação a esse círculo. Então, na primeira parte aí, a gente tem 4 partezinhas pintadas em um total de 8. Esse círculo aí ele foi dividido em 8 partes iguais. No meio, esse círculo ele foi dividido em 4 fatias, né, 4 pedacinhos iguais, e a gente pintou apenas 2. E no terceiro círculo a gente tem aí que esse círculo ele foi dividido em 2 partes iguais e pintamos apenas uma delas, tá bom? Vamos também ver a ideia de fração, tá, em relação a uma quantidade, tá? Como a gente viu aqui nesse exemplo aqui, ó, gamers serão mais de 1/3 da população em 2021. Então a galerinha aí do jogo, né, que conseguiram, né, monetizar, ou seja, ganhar dinheiro jogando, certo? Vão fazer parte aí de 1/3 da população no ano de 2021, tá? Isso aí é um textinho que a gente vai trabalhar esse texto aí durante a nossa aula de hoje. Então a gente tem aí, ó, uma imagem de 1/3 em relação a uma população. E aí, claro, a gente não vai colocar a população total do mundo para não dificultar o entendimento de vocês, tá bom? Então, no exemplo que eu vou trazer hoje, a gente vai colocar uma população aí menor, certo? Vamos falar aí de uma sala de aula. Então, se a gente fosse trabalhar essa ideia aí dos desenhos que eu coloquei para vocês no slide aí anterior, tá? Do lado dos círculos, a gente pode representar aí que eu pego a população, divido em 3 partes iguais e pego apenas uma dessas partes, ou seja, uma parte em relação a um total de 3 partes, tá bom? Então a gente pode fazer esses cortes aí na vertical ou pode fazer também esses cortes na horizontal, sem problema algum, a gente encontra aí esses valores, tá bom? Então, esse foi um apanhado do que a gente vai ver, certo? Com mais detalhe, cada slidezinho desse aí na nossa aula de hoje, certo? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo aí à nossa aula. É um prazer imenso estar compartilhando aqui o conhecimento com vocês, certo? Como você sabe, a nossa aula, ela tem um sistema de aula digital. Já falamos da diferença aí entre uma aula digital
e uma aula, e uma videoaula, certo? Onde você vai poder participar aqui ao vivo com a gente. Então você vai poder participar através da TV, do celular ou do computador, tá? Essa parte aí do celular e do computador, estamos colocando aí o nome de vocês, tá? Com as suas matrículas, fazendo a sua enturmação, né? Colocando você aí no 9º ano, certo? Enquanto isso, você pode participar aí lá do nosso canal no YouTube, tá? A gente vai falar do aplicativo quando ele estiver funcionando. Eu acredito que boa parte dos alunos aí que já estavam no 8º ano já estão com esse aplicativo aí em mãos, certo? É o mesmo aplicativo que a gente vai continuar trabalhando durante todo esse ano, certo? O ponto mais importante é em relação ao nosso chat, certo? Onde você vai poder participar, falar com a gente ao vivo em tempo real e aí a gente vai estar respondendo e tirando todas as suas dúvidas e a gente fica bastante feliz com cada comentário de vocês, certo? Enquanto o nosso aplicativo aí estão fazendo a enturmação, a equipe de TI está trabalhando duro para deixar tudo prontinho para vocês, você pode participar ativamente da nossa aula através do nosso canal no YouTube. Eu não canso de falar que o nosso canal é um canal espetacular, onde você pode, a cada momento lá, assistir todas as nossas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, não só da sua série, não só do 9º ano, mas também de todas as outras turmas também, onde você pode, principalmente, né, na parte de matemática, você pode estar revisando esses conteúdos que você possa vir a sentir alguma dificuldade, certo? Então, lá no nosso canal no YouTube, lá no Educa Recife, tá? Já passamos mais de 10 mil inscritos, então pode ser que essa quantidade aí, ela precisa aumentar por conta da quantidade de alunos que temos na rede, é uma quantidade muito superior aos 10 mil, certo? Inclusive a gente pode fazer até uma questãozinha aí de fração, envolvendo aí a quantidade de pessoas que estão inscritas lá no nosso canal do Educa Recife e em relação ao total de alunos que temos aí na rede, certo? Vou até trazer essa pesquisa aqui para vocês, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, não deixe de ativar as notificações, certo? Para que cada vídeo que seja publicado lá, chegue uma notificação para você. Você pode assistir as nossas aulas quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, certo? No momento que você quiser, você pode dar pausa e acelerar, fazer o que você quiser, tá bom? Então, é bastante importante essa participação aí de vocês em relação ao nosso aplicativo e em relação também ao nosso canal do YouTube, tá bom? Então, se inscreve, não deixa de assistir nossas aulas. Tem uma playlist lá, a playlist do 9º ano. Essa playlist você vai clicar e lá vai ter por ordem cronológica todas as nossas aulas, certo? E esse ano com novidades, né? Vamos começar a colocar aí os temas, tá, das nossas aulas lá nos nossos vídeos para facilitar, certo? A busca de vocês lá no nosso canal, tá bom? Show de bola, os recados foram dados, tá? Introdução feita aí do que vamos trabalhar hoje. Vamos dar início à nossa aula. Qualquer dúvida tem lá para você comentar, certo? Lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Quem está comigo hoje aqui é a professora de artes, professora Dini, certo? Você quer se sentar, professora? Estou sentada. Sente, vá direitinho. Se organize. Me organizando. Davinho já cortou para você, já na malícia, né? Mas tá tudo bem, tá? Já para mostrar aqui que eu vou entrar no chat. Pronto, olha então lá. dê as boas-vindas aí para o pessoal, se apresente e vamos começar a nossa aula. Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Dini, professora de artes, né? Da equipe aqui do professor Pedro. Então, vem acompanhar a aula da gente e vem interagir com a gente, porque hoje a aula está top. Eu vou colocar um adereço em mim também. Eu sou apaixonado por esse seu lencinho aí que você tá todas as suas aulas. Minha marca registrada. É, a marca registrada. Eu vou providenciar alguma coisa. Eu acho que vai ser alguma coisa em relação à cabeça para esconder a careca, né? Eu vou pegar uma touca, aquela touca de Luciano, de Belmarques, colocar alguma coisa, tá? Para registrar a minha marca também. Então já tem duas coisas pendentes aqui, viu? Uma marca registrada minha, Dini, que eu preciso colocar na
cabeça, né, para esconder a careca. E também eu preciso de um sinal dos surdos, pô. É mesmo? Eu não tenho um sinal. O meu é esse. O seu é como? Um J sorrindo. Um J sorrindo, que massa. Eu não tenho, eu preciso, urgente. Mas, vamos lá. Começando aqui a nossa aula de hoje, certo? A gente mostrou aí essa ideia das frações para vocês, tá? E o que eu quero agora ressaltar é justamente essa ideia da parte que está sendo preenchida nos 3 exemplos aí, nesses 3 círculos que foram apresentados. Então, ó, no primeiro círculo, a gente tem que o círculo ele foi dividido em 8 partes iguais. E dessas 8 partes, a gente pintou de azul aí 4 partes. Então, eu tenho uma fração 4/8, certo? No círculo do meio, a gente dividiu o círculo em 4 partes iguais. E cada partezinha dessa aí, a gente pintou 2. Então, a gente tem uma fração 2/4, certo? Depois, a gente pegou o círculo, dividiu ao meio e pintou uma parte. Temos aí a fração 1/2. Mas o que eu quero que você observe é o que está sendo circulado aí de roxinho para você, tá? Pode observar que a parte que está sendo pintada nos 3 círculos, ela é exatamente a mesma, tá? Então, já que essa parte que está sendo representada aí, ela é a mesma, existe alguma relação com essas frações, tá? Então, pode notar que, comparando esses 2 círculos aí, a gente tem que, quando foi dividido ao meio, a gente tem a fração 1/2, tá? E aí, ó, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. E 2 vezes 2, ele é igual a 4. Então, você pode observar que a gente multiplicou tanto o numerador quanto o denominador por 2, certo? E isso mostra que a parte que fica pintada ali, ela é a mesma, certo? Trazendo essa mesma situação agora para os 2 círculos, né? O que foi dividido em 4 partes iguais e o que foi dividido em 8 partes iguais, você pode notar que tanto o numerador quanto o denominador, eles também foram multiplicados por 2. 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Então, esses 2 aí valores também foram multiplicados por 2, pelo mesmo valor, tanto o numerador quanto o denominador, certo? Depois eu coloquei aí o exemplo do primeiro círculo, que foi dividido aí em 2 partes, e o último círculo, que foi dividido aí em 8 partes iguais, mostrando também essa questão da multiplicação que foi feita, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 4 é igual a 4, e tenho que 2 vezes 4 dá igual a 8. Então, eles foram também multiplicados, tanto o numerador quanto o denominador, pelo o mesmo valor, certo? Quando isso acontece, a gente tem aí uma nomenclatura, tá, especial para essas frações, certo? Porque a gente multiplicou os valores do numerador e do denominador pelo mesmo valor, quando a gente vai desenhar essas formas, a gente encontra aí a mesma parte preenchida. E isso vale também, por exemplo, imagina se eu continuo essa divisão aqui e construo um outro círculo, e agora eu divido esse círculo em 16 partes iguais, certo? Então, se eu divido esse círculo em 16 partes iguais, para que essa fração continue sendo preenchida pela metade, certo? Que foi o que aconteceu nesses 3 exemplos. Então, ó, presta atenção. 16 partes iguais, então a parte que a gente vai pintar vão ser 8 pedacinhos aí, certo? Então, se eu pinto 8 em um total de 16, eu vou ter a fração referente a essa parte que está sendo pintada, que pode notar que a parte que está sendo pintada é justamente a metade da quantidade total de partes que foram dividido esse círculo, tá? Então, note que o 4, ele é a metade de 8, o 2, ele é a metade de 4 e o 1 é a metade de 2, certo? Então, essas frações aí, foi a primeira pergunta que eu fiz para você na aula de hoje. Essas frações aí, elas são frações iguais ou são frações diferentes?
ela representa a mesma parte em relação ao todo ou representa uma parte diferente. Então, note aqui que essas frações aí, elas são frações equivalentes, tá? Elas são frações que representam a mesma parte em relação ao todo, tá? Que foi o exemplo que eu coloquei aqui para vocês em relação aos círculos. Pode notar que o círculo, a parte que está sendo pintada, ela é a mesma em todos os três casos. Quando eu coloquei lá 1/2, quando eu coloquei 2/4 e quando eu coloquei 4/8, a parte que está sendo representada aí sempre foi a mesma, certo? Então, já falei aqui, agora vamos colocar tudo que eu falei de uma forma algébrica, tá? Colocando letrinhas. Então, pode notar que se eu coloco aqui um valor, tá? No numerador, o valor que vai estar no denominador vai ser o seu dobro, tá? Então, ó, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é igual a 4 e o dobro de 4 é igual a 8, certo? Então, a gente encontra aí essa relação. Para qualquer fração que eu encontrar essa relação, essas frações serão equivalentes a essas frações que eu coloquei aí, certo? Tranquilo aí, de boa. Se eu posso colocar aqui, ó, qualquer fração, certo? Por exemplo, posso colocar uma fração com 5 no numerador e o 10 no denominador. O 10 é o dobro de 5, certo? Observe esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. 15/20. Será que essa fração, 15/20, ela é uma fração equivalente, ou seja, representa a mesma parte que essas três frações que a gente viu agora há pouco? Tá? Então, observa aqui, ó. Se eu coloco 25 sobre 50, será que representa ou não? Então, observe que tudo que eu coloquei aqui, você tem que reparar se está representando a metade, tá? Em relação ao todo. Então, ó, 15 é a metade de 20? Sim ou não? Próximo slide aqui eu coloquei 25 e 50. 25 é a metade de 50? Sim ou não? Então, pode notar que 15 não é a metade de 15 não é a metade de 20, certo? Para que isso aqui fosse uma fração equivalente a essas frações que a gente viu, poderia apresentar dois casos. Primeiro, ou o denominador seria 30, porque 30 é o dobro de 15, aí beleza, show de bola. Ou o numerador fosse 10, porque 10 é a metade de 20, e aí também seria uma fração equivalente a essas frações que estão colocadas aí mais à esquerda, certo? Já na próxima fração eu coloquei 25 sobre 50. Então pode notar que o 25 ele é a metade de 50. Então aí, show de bola, tudo certinho, tá? Essa fração 25 aí, 50 é uma fração equivalente àquelas outras três frações, tá bom? Dini, você quer comentar alguma coisa sobre a aula de fração? Você lembra quando você estudou fração lá na sua quinta série? Me conte. Lembro, Pedro, e estou amando rever. Principalmente porque eu tenho, como eu falei a você, aquela outra vez, aquela dificuldadezinha natural, que é minha, né? Só minha, em matemática. Mas cada vez que eu vejo, eu estou vendo de uma outra forma, de uma forma mais dinâmica, né? A tua aula me traz esse dinamismo e me divertindo eu aprendo melhor. O que é que vocês acham, pessoal? A gente se divertindo não aprende melhor? Eu estou amando. É verdade. E quando a gente coloca coisas lúdicas, né, para que você tenha um entendimento assim da parte visual, eu acho que o entendimento ele fica mais interessante. Que também é arte, né, professora? Sim, sim, isso aí, gente, está dentro do design, né? E a educação, ela engloba todas as áreas. E todas as áreas, elas conseguem se casar com a arte, seja a arte visual, seja a música, porque tem muito professor que usa a música também para o aprendizado, né? Não só de matemática, mas de português. E é fantástico, assim, eu estou realmente revendo a questão das equivalências, né? E essa questão também da relação, né? É muito massa quando vem participar do chat aqui um professor de outra disciplina.
porque a gente vê realmente essa interdisciplinaridade entre as disciplinas que muitas vezes a gente acha que não tem conexão nenhuma, mas todas elas estão muito ligadas. Sabe quando eu adoro trabalhar com um colega de matemática? Exatamente porque eu não tenho aquele domínio da matemática, da geometria mesmo. Então, quando eu estou trabalhando na arquitetura, que eu mostro fachadas e tal, eu boto os meninos para desenhar mesmo, né? Eu botava mesmo para desenhar. Só que eu colocava com régua, mas uma mão livre. E com o colega, não. Já entrou o cálculo, né? A gente achou uns aplicativos para os meninos fazer o ambiente, né? Construir uma plantazinha baixa, pouca, assim, de início, com os cálculos. Então, essa interdisciplinaridade, para mim, ela é essencial. E eu amo fazer isso, né? Quando a gente fala dessa questão de geometria ligado, né, à arte, como o Dini falou, essa questão do desenho, e de deixar que esse desenho seja um desenho livre, mesmo sendo livre, os alunos já têm essa noção, né? Tem. De tipo, eu vou desenhar aqui a fachada de uma casa. Então, eles têm a noção de que se eles fazem um retângulo Isso. e que esse retângulo aqui representa a parte de baixo até em cima, ele não vai desenhar, por exemplo, uma porta bem pequenininha, né? Ele já vai ter essa ideia de proporção. Opa, se o tamanho da altura da fachada é esse aqui, o teto é esse aqui, então a porta vai ter que ter esse tamanho. Mesmo que não tenha uma proporção exata, né? Mas vai ter uma devida proporção. Então ele não vai desenhar um telhado gigante e uma casa pequena. Não vai desenhar uma janela pequena e uma porta muito grande. Então mesmo sem o cálculo, ele já tem pelo menos essa ideia aí da proporção, né? Pronto, até aí eu chego, mas assim, eu gosto que eles saibam, eles juntem a matemática nisso. Porque depois muitos deles se interessam pela área de arquitetura, engenharia. Então aí a gente já introduz os alunos a uma possível, né, a conhecer, né, a se entusiasmar pelas profissões. Né? É verdade. E você pode ver que tanto essa parte que estamos falando aqui, estamos falando também de fração, né? Isso. Porque quando a gente fala de, por exemplo, uma fachada de uma casa em relação à porta, o tamanho dessa porta é uma fração do tamanho dessa casa. Quando a gente coloca um retângulo lá em cima, em relação ao retângulo maior da casa, o comprimento e a altura desse retângulo também é uma fração em relação à fachada toda. Então, a gente não utiliza muito, né? Eu estava conversando aqui com os meninos nas aulas passadas, a gente não utiliza muito essa ideia de fração no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia todas as frações, elas são representadas por números decimais, né? A gente não coloca, por exemplo, que recebeu 10 dividido por R$3, né? A gente diz que recebeu R$3,33, a gente diz que recebeu R$2,50, quando a gente pega uma garrafa de água, não vai ter lá 3 sobre 2 litros, o que é que vai aparecer lá? Vai aparecer 1,5 litros. Então, essa ideia dos números decimais é o que estão presentes no nosso dia a dia. Mas lembre-se, tudo isso é nada mais, nada menos do que fração. E quando a gente transforma, por exemplo, essas frações, né, que vamos ver aí nos nossos próximos encontros, transformando as frações para porcentagem, dessas porcentagens fazendo estudos estatísticos, então tudo isso também está dentro de fração. É por isso que a gente vê fração lá no 6º ano. Hoje em dia o pessoal lá do 5º ano, 4º ano, já começa a vivenciar essa ideia de fração, porque é algo que a gente leva aí para a nossa vida inteira, certo? Então, quando a gente vai fazer aqui essa questão das frações equivalentes, tá? Você conseguiu observar que a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, certo? Vamos multiplicar o numerador por um númerozinho n, que eu coloquei aqui, e o denominador pelo mesmo valor, e aí eu obtenho uma fração equivalente, certo? Então, a fração a sobre b e c sobre d são equivalentes porque elas estão sendo multiplicadas pelo mesmo valor ou sendo também divididas pelo mesmo valor, tá? Então, se você multiplica ou divide esses valores, você encontra aí
frações equivalentes, certo? Então, vamos agora gerar frações equivalentes de uma fração que foi dada, tá? Então, tenho aí a fração 1/3, certo? E quero gerar frações equivalentes. Então, eu escolhi um número aleatório, tá? 6. Pedro, eu posso colocar 2? Pode. Posso colocar 5? Pode. Só não pode colocar 1, né? Porque se você colocar 1, você vai obter a mesma fração, certo? Então, eu tenho aí, ó, que 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 6 é igual a 18. Então, 2/3 e 12/18 são frações o que? Equivalentes, certo? Se eu pego a fração agora 12/18 e divido tanto o numerador quanto o denominador por 3, eu encontro também outra fração equivalente, que no caso aqui é 4/6. E pode notar que se você dividir o 4/6 por 2, você volta para a fração 2/3. Então essa é a magia, tá, das frações equivalentes. Você vai multiplicar ou dividir, tá, tanto o numerador pelo denominador pelo mesmo valor. Agora lembre-se, você pode escolher um número que divida os dois, tá? Por exemplo, nesse caso aqui da fração 12/18, imagina que eu escolhesse aí o 9 para dividir. Então, dava para dividir o 18 por 9, beleza, dá 2, show de bola. Mas o 12 por 9 não dá para dividir. Então, não dá para a gente encontrar uma fração equivalente à fração 12/18 se eu escolher aí o número 9 para dividir os dois. Belezinha? Vamos agora fazer uma representação, tá, daquela ideia lá dos gamers que eu coloquei para você, certo? Então, ó, gamers serão mais de 1/3 da população no ano de 2021. Então, eu coloquei aqui, ó, 1/3 de uma população, certo? E essa população aqui, a gente precisa estimar um valor, tá? Então, quando eu estimo aí esse valor, dá para encontrar, certo, a quantidade exata, tá? Como eu falei para você, não vou colocar uma quantidade exorbitante, né, a população mundial total, para que você não dificulte aí o seu aprendizado. Mas vamos fazer aí em relação a uma quantidade, certo? Vamos pegar aí em relação a uma sala de aula, beleza? Aí já fica melhor. Então, quantificando, tá? Encontrando a fração como um operador, quantificando essa ideia, a gente chega no seguinte resultado aqui, ó, vê? Eu falei que é 1/3 da população. Então, vamos saber a quantidade dessa população, tá? Então, eu vou dizer aqui que estamos falando aí de 1/3 de uma sala de aula que tem 30 estudantes. Então, se 30 estudantes eu tenho uma sala de aula e 1/3 dessa quantidade serão gamers, certo? Então, aí eu preciso calcular 1/3 de 30. Então, de forma lúdica, né, eu pego um retângulo ou pego qualquer outro objeto, divido ele em 3 partes iguais, certo? Então, cada pedacinho aí vai ter 10 estudantes. Dividir os 30 em 3 partes iguais, certo? E dessas 3 partes iguais, eu vou pegar apenas uma parte. Então, eu vou ter aí, ó, que 10, certo? Desses 30 serão gamers. Mas será que todo problema que eu colocar para vocês vão precisar desenhar? Tá? Então, vamos resolver aí essa questão sem precisar utilizar aí o desenho, tá? Para você resolver aí as questões. Então, observe o seguinte, eu preciso calcular 1/3 de um total de 30 estudantes, tá bom? Então, eu vou calcular, ó, 1/3 de 30. Esse 30, você substitui, tá? Por um sinalzinho de vezes. No lugar do de, você coloca um vezes. Então, você vai calcular aí, ó, 1/3 vezes 30. E esse 1/3 vezes 30, você pode calcular de duas formas. Ou você multiplica primeiro o 1 pelo 30, e o resultado você divide por 3. Então, eu tenho 30 vezes 1 dá 30, 30 dividido por 3 dá igual a 10. Ou você pega o 30 e divide por 3, que dá 10, e 10 vezes 1 dá 10. Ou seja, você chegou aí no mesmo resultado, tá joia? Então, essa é a questão aí da fração como um operador calculando uma quantidade, certo?
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu já estourei o tempo, né? Mas espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fala, comenta lá no chat do YouTube que eu estou de olho, tá bom? Um cheiro no seu coração, fique com Deus e até a nossa próxima aula.